Presidente, dispensando as formalidades, quero dar as boas-vindas ao companheiro de partido, Ricardo. Essa sua energia é muito importante para esse parlamento aqui, essa sua interatividade com a população, essa sua vontade de trabalhar. Parabéns pela escolha do Jair, essa família abençoada, o Jairzinho, 180, né? Dona Irene, muito queridos, né? Muito boa escolha. Parabenizar aqui os produtores por essa é muito mais uma conquista da nossa cidade, um avanço para o nosso desenvolvimento, que ainda tem muita precariedade, e essa é mais uma alternativa que pode vir a contribuir. Bom, quero parabenizar a Escola Eliana Fischer, na pessoa da gestora Cida, que fez uma festa para as mães, que foi muito importante, uma festa simples, mas toda a equipe de universitários daquela escola envolvida, tentando retribuir um pouco do amor que as mães nos dão e nos ensinam a ter. E parabenizar todas as mães mais uma vez. Comunicar à população, aos colegas vereadores aqui, que hoje eu tive o julgamento das contas referentes à minha presidência em 2013, que tem um órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado, que faz toda a fiscalização. E eu tive as contas aprovadas, contas regulares, como já foi feito o relatório sem apontamentos. Então eu agradeço toda aqui a equipe que trabalhou conosco, diretores, o jurídico, a contabilidade, que nós conseguimos provar que é possível usar bem o dinheiro público, usar do jeito certo, né, e ter a aprovação como teve aqui hoje no Tribunal de Contas, está disponível aí na internet, né, então eu agradeço aqui a confiança e dou essa prestação de contas com vocês aqui. Falar do nosso município, que vive uma situação muito delicada. Eu estou extremamente preocupado com a nossa cidade do ponto de vista da gestão pública, porque se nós fizermos uma análise da nossa situação hoje da gestão pública, é preocupante. Nós vemos todas as obras que foram deixadas em andamento estão paralisadas. Nós vemos, o vereador Leonardo esteve comigo no Ministério Público, já são mais de 10 ações civis públicas por improbidade administrativa. Nós vemos no município contratações escandalosas, irregulares, sem licitação. Nós vemos no município descontrole nos gastos públicos. Estive recentemente com o superintendente da Caixa Econômica Federal, que é o órgão responsável por fazer a gestão dos convênios federais. E o que eu ouvi lá é que não temos um convênio com o governo federal em andamento, novo, de 2013 para cá. Isso significa que o município não está captando recursos, não está buscando investimentos para a nossa cidade. E é preocupante porque quando nós não vamos buscar investimento, e quando a gente vê o que é o recurso próprio sendo tão mal gasto, o resultado disso é a precarização do nosso município. A precarização do comércio, a precarização da mão de obra, a precarização da educação, a precarização da saúde. Isso se reflete, por exemplo, nessa empresa que aí está, contratada por R$1.400.000. R$1.400.000. E aí a gente imagina, bom, por um valor desse, deve ser um excelente de um serviço. Deve ser um serviço digno de primeira qualidade. Mas não é isso que acontece, vereador Leonardo. Ricardo, no Justino, ontem, um caminhão dessa empresa atravessado na rua, no portão de uma residência, em vias de tombar em cima de uma casa, oferecendo risco aos pedestres que ali passavam, porque ele não conseguiu subir uma rua,
porque o seu pneu estava totalmente deteriorado. As imagens o Guto fez, estão aí no site dele para quem quiser ver. Pneu no arame. Uma empresa que sem licitação ganha 1.400.000 por mês, não tem a responsabilidade de colocar um pneu no caminhão. Expõe os trabalhadores, expõe a população, expõe a nossa cidade. Porque se dá uma tragédia, que Deus nos livre, nós vamos para a rede nacional com mais uma vergonha. Como foi o caso do senhor prefeito, que queria um quarto no hospital público só para o pai dele. Fomos à rede nacional, na véspera do aniversário da nossa cidade. Horário nobre da televisão e rede nacional, a vergonha expondo a nossa cidade. Então esse tipo de questão é muito preocupante, porque a população começa a ficar sem saber o que recorrer. Nós vemos nas redes sociais, eles nos perguntam, mas aí vereadores, o que é que vocês estão fazendo? E nós estamos de mãos atadas diante dessa ingerência toda. Nós estamos apostando as nossas fichas no Ministério Público. É a única saída para a nossa cidade. Porque se o Ministério Público não agir da forma como tem que agir, a nossa cidade está pagando um preço caro. Imagina essa empresa. Além de estar lá o caminhão oferecendo todo o risco, os funcionários da empresa que se confundem com os funcionários da prefeitura, a gente não sabe quem é quem, porque eles usam os mesmos equipamentos públicos, deslocaram uma máquina, dona Satico, poderia estar arrumando lá a estrada dos Camirangas, deslocaram uma máquina para fazer serviço de guincho, coisa que ela não foi fabricada para fazer. Ela não foi fabricada para carregar aquelas toneladas de caminhão que pesam o caminhão. Mas estava lá a máquina pública trabalhando para a empresa que nos leva R$1.400.000. Então veja um absurdo e a inversão total de valores, de qualquer tipo de sentimento que a gente possa ter diante de uma situação como essa. E aí querem colocar sobre nós, que temos a coragem de denunciar, não é da oposição. Não sou da oposição. Eu sou da Defensoria do Povo. É para isso que eu estou aqui. Se esse prefeito não tem responsabilidade com o que é público, cabe a nós impetrarmos a ele essa responsabilidade. É para isso que nós estamos aqui. Então vamos mais uma vez, sexta-feira, nós temos horário com a promotora pública em Itapecerica da Serra, vamos levar mais algumas denúncias, como essa. Uma empresa contratada irregularmente, a um preço milionário e usando ainda os nossos recursos, aí fica fácil. Aí qualquer um monta empresa, coloca a prefeitura para trabalhar e ainda recebe. Vejam um absurdo. Deixando de atender a população, lá na Palestina tem 3 crianças, caminhando 2 quilômetros para ir para a escola, porque a estrada está em péssimas condições e o transporte não vai. E aí você vê uma máquina servindo a essa empresa. Você vê a máquina trabalhando em propriedade particular, como nós flagramos recentemente, trabalhando para fazer o estacionamento de um pesqueiro. 2 dias. E aí a gente vai pedir, não tem máquina, não tem equipamento, está difícil. Ora, está difícil, mas manda projeto para a Câmara criando cargos ao custo de 400 mil por ano. Aonde estão as prioridades desse governo? Outra questão gravíssima. Nossa população ontem, depois de décadas, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, não sei nem se aconteceu. Nossa população ficou 6 horas sem o pronto atendimento de médicos. Os médicos que há 21 dias estão com seus salários atrasados, eu não sei de onde o prefeito vai tirar o dinheiro para dar o aumento que ele está falando, diante dos cargos que ele cria, diante de toda essa lambança, sendo que os médicos estão há 21 dias sem salário. Resolveram fazer greve. Fizeram greve. População que chegou ali, veio, segunda-feira a gente sabe que é o dia do caseiro tirar sua folga, muitas das vezes ele protela uma ida ao médico, mesmo estando adoentado, para ir à segunda-feira, porque é o dia de folga dele. Então chegou ali e não foi atendido.
Chegou ali, o médico não atendeu, só atendeu urgência e emergência porque a lei também manda. Senão o médico é responsabilizado por crime de omissão de socorro. Então, talvez, pela primeira vez nos 50 anos da nossa cidade, fizeram greve de médico por falta de pagamento. E essa empresa que está ali, essa OCIP, ela está há 3 anos sem licitação pública, contratada irregularmente, já com denúncias do Ministério Público. Além disso, amanhã foi o prazo, eu estive lá, falei com a equipe médica, se eles não receberem até amanhã, não sei se já pagaram, se não receberem até amanhã não tem atendimento médico, novamente, para a população. Pessoas que saem a quilômetros de distância, saem de madrugada, a gente sabe que esse período agora é o período que criança se adoece com a questão respiratória, chega lá não tem médico. Então, é uma irresponsabilidade, é criminosa a incompetência que vem acontecendo na nossa cidade. Além disso, desde o ano passado, os diabéticos da nossa cidade sofrem constrangimentos de chegarem ali e não encontrarem a fita de destro para aferir o seu nível de diabetes. Isso é muito grave. Além do constrangimento da pessoa chegar ali e ter que ficar mendigando o que é um direito dele, existe um programa nacional que oferece gratuitamente, o governo federal manda os recursos para comprar esses medicamentos, esse equipamento que é de uso contínuo. O paciente chega ali e tem que ficar implorando para levar uma caixinha de fita para casa, coisa que é direito dele. E sabe por que isso acontece? Por corrupção, por safadeza. Porque ao invés de fazer um planejamento de quantos diabéticos temos no município e anualmente fazermos as compras na modalidade pregão, que é permitido por lei, você faz um registro de preços e vai comprando todo mês. Então você faz uma licitação em dezembro, para que a partir de janeiro você faça apenas pedidos. Você registra o menor preço, a empresa que tiver o menor preço ganha, e você vai fazendo os pedidos. Mas eles não fazem isso. Eles deixam acabar, eles deixam os pacientes nos ligarem aos vereadores, pedindo pelo amor de Deus por uma fita, como eu encontrei uma mãe que tem um filho de 10 anos e que ela não sabia o estado da glicemia do filho dela e o quanto de insulina aplicar. Então imagina o desespero de uma mãe, podendo aplicar dosagem a mais ou a menos, colocando em risco a saúde do seu filho, mais ainda. Eles deixam chegar nesse ponto para comprar emergencialmente. E na compra emergencialmente, eles escolhem aqueles amiguinhos, os amiguinhos que vão vender mais caro, produtos de péssima qualidade. Porque nós temos um dos pacientes que fala, a seringa chega a dobrar o braço dele, de tão péssima qualidade na hora de aplicar a insulina. Então, o que vem acontecendo na saúde da nossa cidade é vergonhoso. E aí, se não bastasse tudo isso, vem um carro de lixo entregando alface no hospital. Então, quer dizer, eles estão nos colocando, expondo ao ridículo, né? Não existe mais o que se esperar de pior dessa administração, né? Se nós, vereadores, sem contar que quando nas redes sociais, hoje eu vi o relato de uma mãe que hoje levou sua criança lá no pronto-socorro, fez um raio-x, o médico chegou, olhou e falou, não tem condições de analisar isso, mãe. Procura outro hospital, porque esse raio-x não funciona. Então, veja o estado dessa mãe, a dificuldade de chegar ali com a sua criança e o médico fala, olha, esse raio-x não funciona. E aí, o que nós fazemos? Desde 2013, eu venho repetindo nessa tribuna, nós conseguimos quase R$1 milhão de recursos para comprar esses equipamentos. E até hoje não usaram por incompetência. Porque não tem a capacidade de montar uma equipe que seja capaz de elaborar os projetos para se levar aos ministérios e viabilizar esses recursos. Existem secretários que custam ali para nós
10 mil reais, 8 mil reais por mês, contando os seus encargos e os seus adiantamentos, e não fazem, só mais 2 minutos para concluir, e não fazem absolutamente nada. Além de não fazerem nada, oferecem todos esses prejuízos à nossa cidade. Então a gente precisa saber disso. A gente precisa denunciar isso. Porque se nós continuarmos de braços cruzados, nós vamos continuar com superfaturamento na merenda, como nós relatamos aqui, Fernando. Eu sei do trabalho do conselho, mas isso não se sintam ofendidos, porque isso não é responsabilidade de vocês. O superfaturamento na merenda foi aqui, do lado do gabinete do prefeito. Nós apontamos 200 mil reais a mais pagos na merenda. E aí o professor que todo ano recebia um bônus pelo seu trabalho, porque nós temos uma equipe de professores admiráveis na nossa cidade, os nossos índices de aproveitamento de educação são muito acima do que o Ministério coloca como meta. Esses professores deixaram pela primeira vez em décadas de receber o bônus. E aonde está o dinheiro da educação? Está na merenda superfaturada e em outras questões, equipamentos adquiridos que nós não encontramos nas escolas e diversas outras coisas que nós estamos lá no Ministério Público e sexta-feira estaremos lá novamente. Eu gostaria muito de subir nessa tribuna para falar coisas melhores e coisas boas para a nossa cidade, mas infelizmente é a nossa realidade. Nós precisamos saber, e mais do que saber, nós precisamos agir para transformar essa realidade.